pelo Facebook. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a cada um de vocês, nós lá de cá, vocês do lado de lá. Hoje nós vamos começar o programa aqui um pouquinho diferente. Hoje nós estamos fazendo aqui no tabernáculo. Creio que Deus está nos movendo para nós fazermos aqui, aproveitar aqui o ambiente. E hoje, como é aqui o primeiro dia, nós vamos fazer de uma forma diferente, até mesmo no louvor, que temos alguns irmãos que estão como espectadores aqui hoje, né? Do lado de cá está o irmão João, se o irmão Douglas quiser. E só para o irmão João dar um Deus abençoe os irmãos aí, que é o irmão João. Aí do lado de cá está o irmão Santiago, que também Deus abençoe a todos. Deus abençoe para os irmãos. Amém. Aí. E o louvor hoje vai ser o irmão Santiago que vai cantar esse louvor aqui para nós darmos início à nossa live no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Fica à vontade, velho. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Então vem me visitar hoje aqui, que eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Quero viver e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
quero conhecer mais de ti. Sim, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Quero viver algo novo e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Graças a Deus. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Nesta noite. Então, nós vamos dar início aqui à nossa live de segunda-feira. Os irmãos já estão entrando aqui, dando boa noite. Como de costume aqui, irmãos, eu vou colocar aqui meus microfones aqui. Quero que os irmãos nos informem aí, os irmãos que estão nos assistindo, se o som está saindo, está bom o som. Logo nós já estaremos fazendo oração e dando abertura aqui. Gostaria se os irmãos confirmasse aqui se o som está saindo bem, se vocês podem nos ouvir bem. Que às vezes pode falhar o nosso microfone aqui, né? Então, amém. Irmã aqui, Dulcineia Ambelina, lá de BH, está ótimo, está muito bom então. Então vamos aproveitar aqui, perfeito, está muito bom. Vamos fazer uma breve oração e vamos já estar entrando na parte aqui das Escrituras. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esse momento abençoado, especial que o Senhor tem nos dado. Estarmos aqui, Senhor, nessa segunda-feira, juntamente com nossos irmãos que estão hoje aqui, essa audiência visível, também a audiência invisível, os irmãos que estão do outro lado, que estão nesse momento nos assistindo. Eu estou contando aqui com a ajuda do Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa, meu Deus, me ajudar a expressar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, no meu entendimento. Também te peço que o mesmo Espírito Santo possa, na vida de cada irmão, cada irmã que está nesse momento conosco, em conexão, ter também seus entendimentos abertos, e eles poderem compreender tudo o que for falado aqui nesta noite. Esta é minha oração e meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, nós vamos ler nessa ocasião aqui com os irmãos, quero ler duas escrituras, e eu quero hoje aqui colocar uma pequena base para um assunto importante que nós queremos falar, talvez na próxima live, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir. Creio que vai ser um assunto muito importante. Nós vamos pular de Apocalipse, lá para o Velho Testamento. Nós vamos ver se vamos lá para o livro de Ruth. Não, perdão, de Ruth não, vamos lá para o livro de Esther. E eu creio que Deus tem coisas boas para nós. Então hoje eu quero apenas aqui fazer uma plataforma para que quando nós chegarmos nesse assunto, os irmãos já tenham já uma base sobre alguns tipos, alguns símbolos bíblicos que nós temos aqui nessa noite. A primeira escritura que eu quero ler com os irmãos é Apocalipse capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. E creio que todos vocês aqui já estão familiarizados, né, com a escritura de Apocalipse 11. Ela fala a respeito das duas testemunhas, Moisés e Elias, e ao mesmo tempo está falando aqui do mesmo período da grande tribulação, que também é o sexto selo, né? Então essa escritura aqui, tanto ela está relacionada ao ministério de Moisés e Elias, quanto também está relacionada aqui também a esse período de 3 anos e meios. Aqui a Bíblia fala a respeito de 1260 dias, aí o profeta, quando fez o cálculo, são exatamente 3 anos e meio, com meses de 30 dias exatos.
Nosso calendário tem 31, fevereiro tem 28, então não fecharia esses 1.260 dias se fosse o nosso calendário, mas no calendário judaico, que são 12 meses de 30 dias exatos, então são 1.260 dias. E eu creio que no capítulo 12 fala a respeito de 42 meses, que também são 3 anos e meio, também 42 meses. E tem uma outra parte que eu creio que Daniel fala, tempo, um tempo, metade de tempo e um tempo. Então, um tempo, outro tempo, metade de um tempo, uns 3 anos e meio, e outro tempo também está, a simbologia é a mesma, né? Então, vou começar lendo aqui. E foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e o anjo que estava em pé disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que adoram nele. Deixa eu dar uma paradinha aqui e colocar uma observação para os irmãos. Na minha tradução aqui está caniço. Na tradução mais original está como cana de medir, cana. Era um instrumento que eles tinham, que eles usavam, medida de côvado, né? Não sei quantos côvados tinha as canas que eles tinham de medir, que para nós hoje seria a trena, 1 metro, né? Então eu usava essa cana de medir. E uma vez estudando sobre isso, o que eu descobri, né? Que nós costumamos falar assim, o canon bíblico. Os irmãos já devem ter ouvido falar a palavra canonizado, né? Aquele bom católico que morreu, e aí, né, aconteceu algum milagre no nome dele, alguém foi lá e tocou na sepultura dele e ficou curado. Então o Vaticano faz toda aquela investigação, vê se aquele milagre é real. Então eles vão primeiro beatificar, é mais ou menos a palavra assim, né? Um bom beato, né? Beatificar aquela pessoa. Aí depois, quando passa um certo período, né? Então o Papa, nas leis católicas, ele tem esse direito, ele, né, tem essa autoridade, vou dizer assim, para canonizar aquela pessoa, tornar aquela pessoa santa, né? Então, quando a gente fala a respeito das escrituras, é chamado o canon sagrado, né? Canon. E esse canon vem exatamente da palavra cana. Por que a Bíblia é considerada como canon, cana, né? Porque a palavra de Deus, ela mede tudo e ninguém pode medir a Bíblia, né? Ninguém podia medir a cana, né? A cana era a medida exata. Então, assim, ninguém podia duvidar da cana, né? Dizer, vamos ver se a cana está certa ou não. Não, ela era a autoridade, né? Ela que definia o tamanho das medidas. Então, a cana podia medir tudo e ninguém podia medir a cana. Então, eu creio que seria também um bom pensamento para nós, né? A palavra mede tudo e ninguém pode medir a palavra, né? Então, aqui, né, é dado essa cana de medir, né? É sempre a palavra, né? O anjo, quando aquele anjo de, eu creio que é Apocalipse capítulo 15, se não me falha a memória, ou 20, eu não estou bem certo. Eu creio que é o capítulo 20, que foi dado uma cana de medir para ele medir a cidade. E a gente viu como é que esse anjo mediu a cidade, né? Mediu através da palavra, né? Não estava lá o 7º anjo lá em Jerusalém com uma trena, com 1 metro lá medindo. O 7º anjo deu todas as medidas com o canon, né? Com a cana, né? Pegou a cana de medir e mediu a cidade. Mas, enfim, só queria colocar esse pensamento aqui, aproveitar a oportunidade. E disse assim, mas o átrio que está fora do templo, deixai-o, não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisaram a cidade santa por 42 meses. Aí a gente volta naquele outro ponto que nós estávamos falando a semana retrasada, por que nós, do lado de cá, não manifestamos aquele poder sobrenatural e destruirmos completamente o reinado de Satanás? Porque foi dado a eles este período aqui, o período anticristo, ou como a Bíblia chama, o tempo dos gentios, que os gentios pisarão na cidade santa durante esses 3 anos e meio ainda da tribulação. E aqui confirma, né, que quando chegou na hora de medir os átrios ali, aquela parte que pertence aos gentios, que hoje Jerusalém é controlada pelas Nações Unidas, então é dada essa autoridade, né? Mas o átrio que está fora do templo, deixai não meças, porque foi dado aos gentios, né, que fecha perfeitamente com
com São Lucas capítulo 21, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses, exatamente 3 anos e meio, o anticristo vai ter essa autoridade, esse direito de estar pisando sobre Jerusalém e tendo ali o domínio e o controle do povo santo, tá? E no versículo 3, darei poder às minhas 2 testemunhas, e eles profetizarão por 1200 dias. Então, o período da profecia de Moisés e Elias também fica bem claro, eles não profetizam mais do que 3 anos e meios. Voltamos aos outros estudos que nós estamos falando, só para nós repassarmos. Então, não tem como Moisés e Elias estarem depois da tribulação, trazendo uma mensagem para trazer o selo do Espírito Santo aos 144 mil, porque 1260 dias é o tempo que Deus estabeleceu para a sua profecia. Mais adiante eu não vou ler, mas diz, tendo encerrado o tempo da sua profecia, a besta faz guerra e os vence. Então não dá tempo de eles vencer o período da tribulação e passar para outro lado. Antes de começar o outro lado após a tribulação, Moisés e Elias são mortos pelo anticristo, né? E diz aqui que eles vão estar vestidos de saco e de crina, na minha tradução aqui. Interessante, até hoje estava conversando com alguém e a pessoa me perguntando para mim a respeito dessa questão de se vestir de saco, né? E todos os irmãos também compreendem, né, que pela simbologia das escrituras, antes de eu chegar no ponto que eu quero chegar aqui, uma das simbologias da escritura, se vestir de saco, sempre representou um período assim de angústia, de lamento, um tempo de sofrimento, um tempo de humilhação, né? Então, quando Deus tinha que humilhar o povo, Deus tinha que trazer humilhação, os profetas vinham e vinha a profecia, né? Chorai-vos, lamentai-vos, vestir de saco, né? Deus dava sempre essa exortação, porque no Velho Testamento realmente, é claro que se hoje, né, nós formos fazer dessa forma, eu quero me humilhar, vou me vestir de saco, claro que não seria assim hoje, né? Se a gente fosse fazer dessa forma hoje, talvez até seria uma exaltação, né? Mas naquele período era a forma que as pessoas se humilhavam, era realmente se vestindo de saco e muitas vezes colocando cinza sobre eles, né? Era a forma de humilhação. Então, quando a gente olha assim para essa simbologia, a gente compreende, né, que isso vai nos levando nós para um período aqui bem interessante das Escrituras. E aqui, de contraponto, eu quero ler outra escritura para os irmãos, que também está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, que eu creio que também é uma escritura que vocês todos também já conhecem, né? Quando nós pregamos sobre teofania, nós lemos bastante essa escritura, essa parte. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, esse tabernáculo, se dissolver, essa casa desse tabernáculo está falando desse corpo aqui, né, da matéria, nós temos um edifício, uma casa no céu não feita por mãos, mas por Deus. Então também a gente compreende que se está falando, se a casa velha está se referindo esse tabernáculo velho está se referindo ao nosso corpo, então a gente compreende também que esta casa feita nos céus por Deus também está se referindo-se a corpo. Nós queremos também chegar aqui num parágrafo do profeta confirmando essas coisas aqui, tá? Então, na continuação, quando o apóstolo Paulo continua falando a respeito dessas 2 casas, ele também refere a essas 2 casas não só como tabernáculo, mas também como vestes, que é o ponto que nós vamos colocar aqui como base nessa live aqui. Diz assim, ó, se é que estando vestido, não fomos achados nu. Então, assim, ele já pula da parte desse revestir tabernáculo já para vestimenta. Porque diz assim, ó, porque nós, estando nesse tabernáculo, gememos sendo sobrecarregado, não porque queremos ser despido,
como é que eu vou me referir a essa parte despido? Como naquele pensamento que o profeta tinha, né? Eu sempre tinha o temor de morrer, e se eu morrer, como é que vai ser? Eu vou ser uma fumacinha apenas, ou passar pelo irmão fulano de tal? Irmão, como é que você está? Está bem? Mas como é que eu vou cumprimentar se eu não vou ter boca, não vou ter mão, né? Estar despido, né? Vou dizer assim, estar sem um corpo. Nós estamos aqui gemendo em nós mesmos, não para simplesmente sair desse corpo ou estar fora do corpo, né? Para estar despido, assim, mas revestido, né? Estarmos vestidos de um outro corpo, que a mortalidade seja engolida pela vida. Então, quando o profeta lê essa escritura aqui, ele deixa claramente para nós que está se referindo-se a corpo, a nossa teofania, e ao mesmo tempo o apóstolo Paulo aqui compara a nossa teofania tanto como um tabernáculo feito por Deus, como também compara aqui a nossa teofania como uma roupagem, né? Que o nosso desejo é sermos revestidos. Estou cansado dessa roupa, sempre a mesma, já envelheceu, está no meu corpo tanto tempo, né? A traça já roeu, tá rasgado, já está desbotado, está na hora de trocar de roupa, né? Está na hora de botar alguma coisinha melhor no corpo, seria mais ou menos isso, né? Nós desejando sair desse corpo para estar na teofania, e ao mesmo tempo os irmãos que estão também na teofania, eles também não estão completos, e eles ali também estão numa expectativa, esperando retornar, para também estar aqui na casa permanente, né? Tabernáculo permanente, o que Deus preparou para nós. Então, hoje, pela graça de Deus, através da mensagem de um profeta, graças a Deus nos dá um entendimento a respeito de muitos símbolos bíblicos. E tem uma mensagem que o profeta intitulou Apocalipse, livros de símbolos. Alguém esse dia me perguntou para mim, pastor, o que foi o Tiago que me perguntou a respeito do livro de Enoque? Eu digo, olha, o livro de Enoque é o livro mais simbólico que eu conheço, né? E não dou conta de conseguir ali ver o simbolismo, né? Muito símbolo. Mas pela graça de Deus que o livro de Apocalipse, a Escritura, né? O profeta nos mostra os símbolos bíblicos, e alguns símbolos até a própria palavra responde, né? Na questão das águas, povos, línguas e nações, como nós estudamos outro dia, né? Como na parte da veste aqui, a própria palavra aponta a veste como corpo, né? Então, Deus é seu próprio autor e seu próprio intérprete. Então, com a graça de Deus, nesses dois textos que eu li aqui, para mim fica bem claro o que as vestes simbolizam. Elas estão simbolizando corpo. E aí, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar aqui, eu tenho aqui duas autoridades proféticas, o profeta falando, né? Para nós termos aqui como testemunha. Ele diz assim, eu não sou o Espírito Santo, você não é o Espírito Santo. Mas se há algo, ele não é o Espírito Santo. Mas essa mensagem que ele prega, não são dele, é o Espírito Santo nele. Está certo? Bem, um dia desses, toda essa velha vestimenta que envolve vai cair. Mas seu Espírito Santo e o seu Espírito, o Espírito Santo e o seu Espírito se tornam um. E assim como esse Espírito Santo ressuscitou a Jesus da sepultura, também levantará o seu corpo na ressurreição. Veja, então essa esperança que temos. Então o profeta falando aqui a respeito desse corpo caindo, ele faz a referência, né? Bem, um dia desses, todas essas velhas vestimentas, nossos corpos, né, vão cair e nós seremos revestidos da imortalidade. Então, essa que está na mensagem Cura Divina, parágrafo 116. No parágrafo 106, também na mensagem Coisas que hão de ser, o profeta diz assim, guarda-te de tudo isto. Esse velho tabernáculo terrestre aqui, sabe você o que ele é? Este corpo é um paletó velho que você usa. Um paletó que você uma vez usou. Mas agora você tem muito melhor. E você não quer usar mais este, né? Você não quer usar este mais. O que você faz? Você o dependura em um armário, pois você conseguiu melhor, você conseguiu um paletó melhor.
Um que está mais na moda do que o outro, já gasto, que você costuma usar. O quê? Aquela vestidura. Você é o lado de dentro daquilo, recorde. Aquela vestidura somente faz o quê? Ela sustentou a sua imagem, vê? Mas você não necessita dela mais agora. Você a pendurou. É um trapo. E é assim que acontece com este velho corpo. Ele sustentou a imagem celestial, né, o homem aqui de dentro, né? Essa velha carcaça aqui, né, esse velho paletó, sustentou a verdadeira imagem de Deus, o homem, né? O verdadeiro homem, imagem e semelhança de Deus, está aqui dentro, não é esse aqui. O profeta diz que esse aqui é a imagem das bestas, né? Temos mão de macaco, pé de urso, enfim, trazendo traços, né? Ou como o homem é o governo da terra, então o homem trouxe essas semelhanças a alguns animais, né? Mas aquilo lá de dentro, né? Esse homem espiritual, a imagem e semelhança de Deus está aqui dentro guardadinho, né? Então esse velho paletó está aqui só guardando esse homem, graças a Deus por isso, né? Ele sustentou a imagem celestial, porém ainda não é você. Você está no interior daquele corpo. Você é o Espírito de Deus. Você, o Espírito de Deus, está no interior daquele corpo. Isto é o que faz o lado de fora ser sujeito, porque o lado de dentro está puxando isto, vê? Trazendo isso em linha com a palavra de Deus. O seu lado de dentro, você mesmo, o seu ser, esse corpo simplesmente um velho paletó. E algum dia, o que fará você com ele? Foi para você, reticência, simplesmente uma vestimenta por algum tempo. Isto é como a vestimenta terrestre, esse corpo. Seu verdadeiro corpo, você mesmo, realmente, está do lado de dentro. Deste paletó, o que você chama de William Branham, ou Suzy, Johnny, seja o que for, ver, algum dia, isso estará estendido em um salão da terra em sua memória. E você colocará lá fora numa sepultura. E alguém escreverá na pedra da sepultura, que jaz o reverendo fulano, João, fulano de tal. Isso estará lá como seu memorial, as pessoas te vendo naquilo, o que você era, o que você realmente, e o que realmente você é, está aqui dentro. Mas o velho paletó, ele mesmo trouxe a imagem celestial. Ó pessoas, já fizeram vocês as reservas para trocar de paletó? Já fizeram vocês suas reservas para o céu? Recorde, você tem que ter reservas. Aí que o profeta, né, continua falando outros assuntos, mas aqui, eu creio que com esse parágrafo aqui, eu tenho outro parágrafo que eu vou ler aqui depois, para a gente já fica bem claro que o profeta também, quando ele via essa parte de vestes, o profeta, sim, ele via essas vestes como corpo. Eu quero continuar aqui agora num outro ponto com os irmãos. Tirar a coceirinha da garganta aqui com água, né? Bom, os irmãos estão dando glória a Deus aqui, é o que os irmãos estão compreendendo, né? Também, o que nós temos que compreender aqui, irmãos? Nós temos que compreender que cada tipo de vestes na Bíblia também ela aponta para alguma coisa, que nós vamos voltar aqui sobre esse vestido de saco. Tá, cada tipo de vestido, né? Sermos vestidos, nós estarmos nus, falando a respeito da teofania, né? Esse vestido de saco, para que esse vestido de saco está apontando? Ou quando nós chegamos lá mais na frente, né? Vestido de linhos fino, a vestes, né? Que toda vez quando a noiva se destaca em Apocalipse, a veste dela sempre é linho, a justiça do santo, é o que ela é vestida, né? E até aqui também mais um parágrafo aqui, esse aqui vai ser um pouquinho mais rápido, só para os irmãos terem aqui também um pensamento a respeito disso. O próprio Deus, né, ele se veste de corpo. Olha que interessante, né? 76 a mensagem, revestindo-vos de toda a armadura, o profeta diz assim, agora Deus fortaleceu o seu exército, com o quê? Ele mesmo na forma de profeta, apóstolos, ensinadores, pastores, o que ele fez? O que Deus está fazendo? Ouçam, vocês já alguma vez pensou o que são aqueles ofícios da igreja? São as vestimentas de Deus. Que maravilha pensar nisso, né? Que Deus, poxa vida, desce num culto, né? Hoje eu vou colocar
uma roupa pastoral. Aí Deus bota a roupa de pastor, vai e apacenta o rebanho, né? Hoje eu quero ensinar, então eu vou botar uma roupa de mestre, né? Vai no mestre, o mestre ensina, né? Hoje eu quero ser a bola de fogo, bota a veste do evangelista, né? O quíntuplo, o ministério, o quíntuplo de Efésios são as vestimentas que Deus usa aqui na terra, né? Nós lá vestiremos a sua roupagem, porque a nossa teofania é o corpo palavra, Cristo é a palavra, né? Tudo é Cristo, né? Lá nós vamos vestir as suas vestes, enquanto ele desce aqui e veste as nossas, né? As nossas vestes aqui. Bom, então o profeta aqui compara, né? Compara essa vestimenta com corpo sempre, tá? Deixa eu fazer um comentário aqui com os irmãos. Eu vou comentar a pregação, porque foi uma boa pregação, né? Falar de uma coisa boa. Logo que eu captei a abertura da palavra, os irmãos ali em Canoas tiveram um encontro, e eu lembro que um pastor estava pregando, e o tema muito bom para aquele momento nosso lá, né? Tema bom, não vou citar todo o tema aqui, senão, né, nós teríamos que tomar aqui umas 2 lives só para repetir o assunto que o pastor trouxe, né? Mas eu quero dizer assim, o ponto principal que ele trouxe dentro do ensinamento aqui. Eu creio que ele trouxe lá no início, pouco tempo eu vi esse pastor outra vez, né, trazendo esse mesmo assunto, agora recentemente. Então, o assunto que ele trouxe para os irmãos, tá em 2 escrituras, mas eu quero ler uma aqui, o ponto principal desse assunto. Então o pastor pregou o seguinte, né, nesse ensinamento, a respeito de Jesus Cristo como sumo sacerdote. O Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, né? Então, quando o Senhor Jesus Cristo está subindo ao céu, era uma semelhança do sumo sacerdote entrando o véu adentro, né? Agora com o seu próprio sangue, não com sangue alheio, né? Como o sumo sacerdote fazia, né? Ele colocava aquelas vestes sacerdotal, né? Que não podia ter lã, não podia ter um tipo de peça de roupa que fizesse o sacerdote suar. Então tinha que ser o linho que era mais solto, né, no corpo, né, ficar mais afastado do corpo. Não podia ter suor no sumo sacerdote quando ele entrava ali no lugar santíssimo, que ele entrava apenas uma vez no ano. Eu creio que era na festa da expiação, né, no dia da expiação, que os judeus chamam de Yom Kippur, ou dia do perdão. E eles entravam lá com aquele sangue de uma bezerra. Alguém me questionou outro dia, pastor, eu achava que era o sangue de um cordeiro, por que é o sangue de um bezerro, né? Que eles entravam ali. Então os irmãos sabem que o dia do perdão, ele surge naquele dia, quando o povo de Israel, enquanto Moisés estava recebendo a lei de Deus, o povo de Israel se rebelou lá, Moisés deve ter morrido e temos que voltar para o Egito de novo, e resolveram fazer um bezerro de ouro, né? E aquele bezerro de ouro seria o Deus deles, que guia eles de volta para o Egito. E aí quando Moisés desceu, ali tirou as tábuas ali contra aquele bezerro, a terra se abriu, engoliu aqueles que foram rebeldes, e o povo começou a clamar por perdão, e Moisés intercedeu pelo povo para que Deus o perdoasse. Dali que surge o dia do perdão, o Yom Kippur, a partir daquele fato, daquele acontecimento. Então, por que tinha que ser uma bezerra vermelha, né? Que tinha que ser sacrificado por Yom Kippur, representando aquele pecado. Tá, mas representar o pecado, sim, e é assim, porque quando o Senhor Jesus Cristo foi levantado no Calvário, ele foi representando uma serpente, condenando o pecado da serpente, né? A serpente representa o pecado. Quando ele sobe ao Calvário, então, em São João capítulo 3, 4, 5, ali fala, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também vai ser levantado e tal, porque era Cristo pagando o pecado nele próprio. Então também ali o cordeiro está representado a um bezerro, porque também é o pecado também daquele
daquele pecado que eles cometeram, também sendo julgado na forma de um bezerro. Só que nesse caso aqui, quando o Senhor Jesus Cristo entrou véu adentro, ele entra com o seu próprio sangue, né? Como diz o livro de Hebreus, né? Ele não entrou mais com sangue alheio, agora foi com o seu próprio sangue. Então, me lembro que uma das expressões que o pastor falou, e eu achei muito interessante naquele período, quando ele falou, né? Ele disse assim, que quando o sumo sacerdote entrava véu adentro, o povo que ficava aqui do lado de fora, o povo ficava numa grande expectativa, né? E até tem um hino que os irmãos cantam a respeito desse fato, né? O povo ficava naquela expectativa, né? Será que o sacerdote está bem vestido? Porque vocês sabem, se o sacerdote entrasse com alguma coisa faltando, alguma coisa não tivesse certo, aquele homem, ele iria morrer na presença da Shekinah. Ele tinha que estar realmente de acordo, né, como que Deus queria que tivesse. E até ele tinha que fazer ali aquele monte de fumaça, a fumaça tinha que cobrir todo o santuário, e Deus não olhava para ele, né? Então a fumaça escondia aquele sumo sacerdote, tipo do crente, né? Quando nós entramos na presença de Deus, a fumaça que nos esconde é o sangue de Cristo, né? Então Deus não olha diretamente para nós, ele nos vê sempre através do sangue, né? O sangue de Cristo nos cobre também. Então ele tinha que cobrir toda a fumaça, né? Para ele também não ser visto por Deus, fazia ali toda a obra de expiação, com aquelas romanas embaixo ali, batendo aqueles pequenos sinos como romano, né? Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E as pessoas podiam ouvir o barulho, enquanto houvesse barulho, porque aquele homem estava vivo ainda, né? Para aqueles crentes que não gostam de culto barulhento, né? Quando para o barulho é sinal que o sacerdote morreu, né? E nós não queremos morte, nós queremos ter vida, né? Então, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa questão, né? Então, qual é a expectativa do povo? Será que o sacerdote estava correto? Será que o sangue era bom? Será que o cordeiro era sem mancha? Será que não tinha nenhuma mácula? Será que Deus vai receber aquele sangue? Porque se aquele sangue não fosse aceito, se o sacerdote não fosse aceito, aquele dia era apenas um dia. Então as pessoas teriam que voltar para casa, todos eles com seus pecados. Ali era a expectativa do dia do perdão, ali eles tinham que sair daquela situação perdoados, realmente. Eles tinham que sentir que estavam perdoados por Deus, né? Então aquele dia não podia passar. Então era a expectativa, né? Então o sacerdote entrou, mas e aí será que Deus aceitou o sacrifício? Então, quando o sacerdote terminava de fazer, aí eu vou ler a escritura aqui que na época o pastor leu, e colocar aqui nesse tema que nós estamos falando hoje, que Ezequiel capítulo 44, versículo 19. Ele diz assim, e quando for adiante para dentro do átrio exterior, do átrio interior, para o povo, eles colocarão fora as suas vestimentas, nas quais eles ministraram, e as deitarão nas câmeras santas, tipo o corpo de Jesus Cristo, né, no santuário de Deus, como o profeta nos ensinou. Temos diversos parágrafos, né, deixou seu corpo no altar de Deus e o seu espírito retorna para nós, né, a gente compreende isso, né, então quando diz que ele tira suas vestes que ele ministrou, né, aquele corpo, aquele Jesus Cristo, né, de Ofma, que o profeta viu lá no campo de Artemisia, né, que está ali no altar de Deus, que os santos que estão na sexta dimensão podem dar uma olhadinha e ver de longe, está lá ainda. Um dia aquele corpo vai se levantar, vai voltar para a terra, quando se levantar, voltar para a terra, nós vamos voltar com ele. É claro que eu sei que todo esse ensinamento vocês já sabem, vocês já conhecem, né? Então aqui, perfeito, né? Eles deitarão nas câmeras santas, né? Em outras palavras, né? E o corpo vai ser colocado naquele altar de Deus, né? Como intercessor, fazendo intercessão por nós, né? E vestirão outras vestimentas, e não santificarão o povo com as suas vestimentas. Então, quando ele retornasse, que ele voltasse para dar a notícia para o povo, né? Olha, Deus aceitou o sacrifício, o sangue era bom, tá tudo certo, vocês podem voltar para casa que vocês todos estão perdoados, né? Então, quando ele vem dar a boa notícia que Deus tinha aceitado o sacrifício, que o dia do perdão, né, tinha sido executado com perfeição, o sangue era bom, o sacerdote estava correto,
ele vinha com vestes diferentes. Aí eu me lembro que o pastor fez essa comparação, né? Jesus Cristo entra com as suas vestes, com o seu próprio corpo, essas vestes é colocado no altar de Deus. Quando ele retorna na forma de Espírito Santo, aqui no final, vou dizer assim, na segunda parte da redenção, a primeira parte da redenção é quando ele entra o véu adentro, né? A segunda parte da redenção é quando ele desce com o livro, como tendo o direito de redenção, né? Toma posse do livro e diz, eu tenho direito, né? A redenção está aqui, a segunda parte da redenção, eu posso reclamar, eu posso requerer esse povo, né? Quem é digno de abrir o livro, a expectativa, e agora não tem ninguém, o sacerdote, o que aconteceu com ele, entrou, não entrou, o sangue era bom, não era bom, pouco aparece o cordeiro, está aqui, não se preocupe, estou aqui, foi bom o sangue, sim, está tudo perfeito, posso fazer agora a segunda parte da redenção, reclamar. Aí o pastor, assim com muita sabedoria, né, colocou, né, umas vestes kentaquianas, né, gostei da expressão que ele fez, né, exatamente porque Deus se despiu do seu próprio corpo, do seu tabernáculo, que ficou no altar de Deus, retorna na forma de Espírito Santo e se apresenta para nós, exatamente sim, através de uma veste nessa era chamada William Branham. Qual é o problema? Não está falando de irmão Branham, Jesus? Não. Eu estou falando, Jesus naquela ocasião era William Branham, como Jesus aqui nessa ocasião é Davi, como Jesus na outra ocasião... Eu li aqui agora para os irmãos, acabei de ler a vestimenta de Deus, é o quíntuplo de Efésios, né? O quíntuplo de Efésios é as vestimentas que Deus usa, né? Para se apresentar para o povo. Então, quando ele se apresenta para o povo, ele se apresenta com vestes diferentes, né? Não sei se isso aqui fica claro para os irmãos, né? A irmã Dilca, a irmã está perguntando aqui, eu vou citar porque assim foi uma boa pregação, né? O pastor Samuel Rondão pregou isso lá no início, lá em 2013, quando, né, a gente estava vendo essas coisas lá em Canoas, né? E eu lembro dessa pregação claramente, assim, né? Não tem como repassar toda, que seria impossível, né? Mas eu peguei esses dois pontos aqui interessantes, né? Para mostrar que realmente não existe uma dificuldade, né? De o Senhor Deus estar trocando de vestes constantemente, né? Trocando de corpo constantemente. E eu disse uma vez para os irmãos, pregando sobre essas coisas, eu disse assim para os irmãos, que teve um hino que mudou minha vida. Quando eu estava pensando a respeito desse tipo de assunto, aí bem naquele período, né, as minhas meninas, outra irmãzinha que congregava com nós aqui, estava aprendendo os novos hinos, daqui a pouquinho eu vi elas cantando, né, como é que é, não importa em qual forma estou, eu sou o que sou, eu sou Jesus. Parei, eu disse, você pode cantar de novo? Elas cantaram essa frase de novo, não importa em qual forma estou, eu sou o que sou, eu sou Jesus. Então, independente da veste que ele esteja usando, ele continua sendo Jesus. Jesus só trocando de paletó, né? Botando o paletó que ele queira colocar. Então, nós compreendemos sim que quando os selos foram abertos, quando o Senhor veio para reclamar a sua herança, sim, o sumo sacerdote havia trocado de vestes, né? As suas vestes deixou no altar de Deus, seu corpo físico, ele retorna à forma de Espírito Santo através de um profeta e vem dizer para nós, o Cordeiro foi digno de tomar o livro, desatar seu 7 selo e revelar para nós os segredos, né, que estavam escondidos daqueles 7 trovões, né, misteriosos, que foram revelados naqueles 7 selos. Que Deus nos ajude a compreender essas coisas. Eu não quero ser difícil aqui para os irmãos, né? Quero ser simples, mas eu creio que vocês estão me acompanhando e vocês também estão me entendendo, né? Bom, deixa eu colocar aqui um outro ponto. Esse livro aqui, estava conversando com o irmão Jorge, que o irmão Jorge também está aqui como espectador, né? E o irmão Jorge falou uma coisa para mim, e quando eu li realmente aqui o livro de Joel, depois que a gente vê esses assuntos, irmãos, a respeito da terceira vinda, milênio, nações do milênio, enfim,
todos esses pontos, teve alguns livros que para mim ficaram muito significativos. Por exemplo, quando Deus me permitiu ver a revelação da abertura da palavra, como que a mensagem alimento espiritual ao seu devido tempo, qual a atração sobre a montanha, tentando fazer um serviço para Deus fora da vontade de Deus, e outras, né? Mas essas três, como essas três, elas se tornaram significativas para mim. Elas foram mensagem para aquele momento certo, né? Para aquela hora que eu estava precisando ter aquele entendimento. Essas três mensagens para mim elas foram um marco. E alguns livros da Bíblia também, quando nós começamos a ver a respeito de terceira vinda, milênio, nações do milênio. Uma delas é o livro de Zacarias, né? Com certeza o livro de Zacarias, né? Esclareceu muita coisa para nós. E também o livro de Joel, né? O livro de Joel é também assim para mim, depois que eu conversei com o irmão Jorge a respeito desse ponto aqui, se tornou um marco. E eu vou ler aqui, eu sei que os irmãos já conhecem a mensagem Restauração da Árvore Noiva, e eu sei que quando chegar aqui no versículo 4, vocês vão apontar lá para a Restauração da Árvore Noiva. Olha, irmãos, eu quero que vocês também lembrem de uma coisa. A palavra de Deus sempre ela tem duplo significado, né? Ela pode sim estar apontando para o gentil, e aquela mesma escritura pode estar apontando também para o judeu. Por exemplo, a escritura ali de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, sim, 9, 4. Aquela escritura, o profeta diz, se cumpre 3 vezes, né? Se cumpriu nos anos 70, um pouco antes dos anos 70 ali, né? Descida do Espírito Santo e a destruição de Jerusalém. Aquilo aconteceu de novo na descida do Espírito Santo ali na Rua Azul, Pentecoste, um pouquinho antes das guerras acontecerem. E acontece de novo em Apocalipse capítulo 7, quando os judeus serem selados com o Espírito Santo. Então, a gente não pode bitolar a palavra, isso aqui é só isso, é isso, mas também pode estar apontando para outros acontecimentos. Então aqui diz assim, que o profeta usou para pregar a mensagem de restauração da árvore noiva. O que ficou da largata, o gafanhoto comeu, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, o que ficou da locusta comeu o pulgão. O profeta mostrou 4 insetos, destruindo a árvore noiva, Deus prometendo restaurar essa árvore noiva, mas também vocês sabem que o que destruiu Israel como nação, ou vou colocar assim melhor, o que espalhou Israel, foram 4 impérios, né? Babilônico, os medo-persa, os grego e Roma. Também foram 4 poderes também que dispersaram o povo judeu. Então essa escritura aqui é de Joel, capítulo 1, versículo 4, serve tanto para o povo gentil na parte da restauração da árvore noiva, como também serve também para a dispersão de Israel e depois a sua reconciliação aqui, quando Deus promete restituir, né? Ele diz assim, despertai vós, bêbados, e chorai. Gemei todos vós que bebeis vinho, por causa do vinho novo, porque é tirado de vossa boca. Então aqui o profeta Joel começa aqui agora mostrar um tempo para Israel, assim, um tempo de lamento, de choro, né? Como é que o profeta chama a tribulação? O profeta chama a tribulação de a angústia de Jacó, né? Aquela angústia que Jacó teve quando teve que se encontrar com seu irmão, lutou com o anjo no vale de Jaboque, né? A angústia de Jacó. Então aqui o Joel começa a chamar a atenção, né? Despertai vós, bêbados, e chorai e gemei, todos vós que bebeis vinho, por causa do vinho novo, porque é tirado de vossa boca. Olha, irmãos, a gente sabe que a simbologia bíblica do vinho aqui aponta para estímulo, revelação, né? Vinho novo, revelação, nova revelação, né? Por que é um tempo de chorar, né? Isso vai ser tirado. Né? Ninguém espera sentar num culto durante a tribulação e receber um culto com revelação, com estímulo, né? É claro que isso vai ser realmente tirado, né? O vinho novo, o estímulo. Diz assim, porque uma nação subiu contra a minha terra, forte e sem número, cujos dentes são como os dentes de um leão. Exatamente como aparece lá no livro de Daniel, lá, o animal representando o anticristo. E ele tem a queixada de um grande leão. Isso aqui aconteceu no período da tribulação. Ela tomou a minha videira em dejeto
e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e lançou fora, e seus galhos se embranqueceram. Lamentam como uma virgem, em pano de saco para o seu marido da sua juventude. E aqui eu não vou ler todo aqui, mas se os irmãos continuarem lendo, irmãos, vocês vão ver que todo o capítulo aqui, ele aponta perfeitamente para o período da grande tribulação. Talvez na live que vem a gente possa até continuar um pouquinho, mas eu queria chegar nessa parte aqui, né? Lamenta como uma virgem em pano de saco, né? Que vestido de saco, né? Era um tipo de humilhação, mas que também aponta para outra coisa, né? Aí quando a gente termina aqui o capítulo 1, que eu não vou ler todo ele, que a gente chega aqui no capítulo 2, irmãos, que perfeito que a Bíblia é. Encerra o capítulo 1, o período da grande tribulação, e logo, depois da tribulação, o que nós temos? Tocai a trombeta em Sião, tocai o alarme no seu santo monte. Exatamente, 7ª trombeta logo após a tribulação. Não vou ler todo para ganharmos tempo aqui, mas você em casa você pode ler com calma aqui, você vai ver que realmente já é o capítulo 1, angústia de Jacó, período de tribulação. Acaba o período de tribulação, aqui acaba o jejum, acaba o sacrifício. Aqui o versículo 13, né? Cingi vós, lamentai vós sacerdote, gemei ministros do altar, venham e passai a noite em pano de saco. Onde é que nós lemos isto? Ministros vestidos de pano de saco. Aí a gente pode voltar aqui de novo, né, em Apocalipse, capítulo 11, e a gente vê aqui onde estão esses ministros que estão vestidos em pano de saco. Deixa eu pegar aqui, versículo 3, 11, 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e eles profetizarão por 1260 dias vestido de saco. Vinde, ministros. Poxa vida, irmãos, só que não quer ver mesmo, né, essas grandezas de Deus. Aí, como eu não quero, né, aqui me estender muito, eu quero já me encaminhar aqui para o encerramento, mas eu tenho mais uma coisinha para mostrar para os irmãos aqui. E na mensagem aqui, deixa eu ler aqui só esse parágrafo aqui para os irmãos, a mensagem. Companheirismo através de redenção. Então, como nós estamos falando de corpos, né? Esse é o tema para mim chegar no livro de Esther. Diz assim, ouça, Moisés e Elias já havia morrido há 800 anos. Elias tinha sido trasladado por cerca de 600 ou 700 anos. Ele estava no monte da transfiguração, ambos na sua aparência mortal. Então nós compreendemos que Moisés e Elias, eles não estão num corpo glorificado, o profeta diz que aparência mortal, porque eles estão no seu próprio corpo, de qual Elias foi trasladado, e do qual Moisés morreu e ressuscitou, eles estão nesse mesmo corpo. Porém, eles estão na mensagem de Hebreus, perguntas e respostas de Hebreus capítulo 13, eles estão num estado de glorificação. E eu compreendo o porquê desse estado de glorificação. Eles estão onde está a vida, né? Estão diante da glória Shekinah, estão diante do trono do Deus de toda a terra, onde há vida. Lá no lugar santíssimo, que era um tipo, um símbolo. O maná nunca envelheceu, a vara de Arão floresceu depois de tantos anos cortado da árvore de amêndoa, né? Porque ali tem vida, né? Então não tem como Moisés e Elias ficarem doentes, envelhecer. Eles estão exatamente da maneira que eles eram, porque eles estão na presença de Deus. Então, quando eles retornam para a terra para a sua profecia, eles vão retornar exatamente nesse corpo. Não poderia ser um corpo glorificado por 2 grandes motivos que nós já temos falado. Uma, porque corpo glorificado não pode morrer, e Moisés e Elias morrem. E segundo, porque eles não poderiam ser glorificados antes do Senhor Jesus Cristo receber a glorificação. Moisés e Elias subiram ao céu antes da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, quando eles retornam para cá, eles retornam no seu próprio corpo, e aí, então a Bíblia coloca esse período aqui deles como eles vestidos de saco. Em outras palavras, essa vestimenta de saco aqui realmente o tipo, né, de eles estarem em corpo mortal, ainda no velho paletó, no corpo da
da humilhação, né? Eles não estão revestidos de linhos finos. Deixa eu colocar outro ponto aqui para os irmãos rapidinho. Eu sei que já vai ser 9h30 aqui. Deixa eu colocar aqui. Quero colocar uma coisa aqui para os irmãos aqui. Fazer aqui um gráfico, rapidinho esse gráficozinho aqui, só para os irmãos terem aqui um entendimento aqui. Deixa eu só colocar para os irmãos. Vocês estão lembrados, irmãos, nas Escrituras, quando nós lemos a parábola do bom samaritano. Eu vou colocar aqui o bom samaritano. Bom samaritano. Você conhece a parábola do bom samaritano? A gente sabe que todas as parábolas, as coisas que Jesus falou, elas estão sempre apontando para alguma coisa, né? Parábola do bom samaritano. Essa parábola do bom samaritano, irmãos, além de Jesus estar ensinando sobre amar o próximo e tal, tem alguma coisinha um pouquinho mais profunda do que isso, tá? Quando nós lemos em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, fala a respeito das vestes da noiva, e diz que a noiva de Jesus Cristo aqui, ela está vestida, já compreendemos aqui que saco, Moisés e Elias saco, representando o velho corpo, né? Estão nesse corpo mortal ainda que pode morrer, como eu li aqui, eles estão ainda na sua aparência mortal, por isso que eles vão morrer. Quando a noiva aparece aqui pronta, versículo 7, alegramo-nos e regozijamo-nos e damos honra a ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se aprontou. Agora estamos completamente prontos, tá? Ou já se preparou, está preparada, pronta. Quando ela está pronta, e foi-lhe concedida que se vestisse de linho fino, puro. Apontando para a roupa, né? Resplandecente, porque linho fino é a justiça dos santos, justiça é a palavra, né? Que está apontando para corpo glorificado. Linhos finos, agora ela já está pronta, ela já está completamente glorificada. Aí tem aquela outra questão que um dia nós falamos, talvez um dia nós voltamos aqui, né? Que quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e a mulher foi tocada, ele não toque em mim, porque ainda não subi meu pai, o profeta ele não estava completamente glorificado, porque eu creio que a glorificação também é um processo, né? É o que vai acontecendo. Deus sempre trabalha com etapas, com processos, né? Claro que Deus pode tudo, se Deus quiser fazer tudo num passe de mágica, ele faria. Mas Deus nunca faz assim. Tudo que Deus faz sempre são processos, né? Novo nascimento é processo, conversão é processo, a própria vida botânica, a vida animal, tudo são processos, né? O próprio Senhor Jesus Cristo teve que, através de um processo comum, engravidou, 9 meses, nasceu, bebê, criança, adolescente, jovem, homem, né? Assim que Deus trabalha, né? Eu não estava completamente ainda glorificado, né? Então, eu sei que a glorificação também é algo que vai acontecendo e vai se aperfeiçoando. Quando chega aqui, ela já se aprontou. E quando ela se aprontou, pronto, ela recebeu algo, ela recebeu vestes. Onde é que nós encontramos isso? Nós encontramos isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, eu creio que lá pelo versículo 11. Quando entra para a festa das bodas, daí o profeta dá aquele exemplo, né? Na festa das bodas, passa pela porta, e o porteiro vem e dá as vestes para cada um, todas as vestes iguais, não tinha chegar um paletó melhor, outro menos, na festa todos tinham que ser igual, né? Então lá o grande apóstolo Paulo, grande homem de Deus, né? Onde é o Abraão, pai da fé, como Moarão dizia que o Davi é apagado, eu vou dizer uma Moarão assim, não tem jeito, gente, vão chegar lá e vão receber a mesma veste, né? A glória a Deus, a mesma roupa que o Abraão recebeu, eu vou receber também. Eu sei que os da primeira era, a terra deram uma reclamada, mas nós trabalhamos o dia todo, e aí vão ganhar só isso, rapaz, o dinheiro é meu, não prometi vida eterna para vocês? Prometeu, não estou dando vida eterna para vocês? Te contento, eu quero dar vida eterna para eles que vai ser da última era, só trabalharam 1 hora, o dinheiro é meu. O pastor Gel dizia, né, o céu é de Jesus, e ele dá para quem ele quer, né? Então não tem jeito. Bom, então, quando eu leio também São Mateus capítulo 22 e 11, eu também consigo fazer um paralelo com São João capítulo 14, né? Que Jesus foi preparar lugar, e eu tenho aqui na mensagem, poderia ler, mas você já sabe de cor.
O profeta dizia, não creio que seja casas de cimento, esse lugar que foi preparar foi corpo. E o profeta dizia assim, ó, porque é ele mesmo que dará para nós a segunda parte do pagamento. Então, como é que eu faço assim, a parábola aqui do bom samaritano? A primeira parte do pagamento, que eu vou colocar aqui a primeira parte. A primeira parte do pagamento, né? A primeira parte do pagamento é quando o Senhor Deus vem e redime as nossas almas. É a redenção da nossa alma. É a primeira parte da redenção. Vou colocar aqui a primeira parte da redenção. A primeira parte da redenção é quando nós recebemos o Espírito Santo. Vem cá, quem é que dá o Espírito Santo para nós? Não é Deus? João disse, né? Eu, na verdade, vos batizo com água, mas depois de mim vem um que é maior do que eu, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? E que também nos deu o penhor do seu Espírito. Tudo é Deus, né? É Deus que dá o Espírito Santo. Quando Deus dá o Espírito Santo, é porque Ele tirou nós daquela condição do caminho que nós estávamos morrendo, que sacerdotes levitas passaram por nós de longe, não quiseram saber de nós, quando o sistema, né? Aquilo representa o sistema do homem, passou por nós, não quis saber de nós. Jesus, como bom samaritano, passou, curou nossas feridas, foi ali, levou nós para onde tinha que levar e nos deu a primeira parte. Aqui é a primeira parte do pagamento. Quando eu retornar, eu dou a segunda parte. A primeira parte do pagamento foi quando ele nos dá o penhor, as primícias do Espírito, como uma vez eu coloquei para os irmãos, né? Pega uma pequena parte, colocar o torninho, né? Que pode muito, e nos dá para nós. E a outra parte está lá. Quando chegar no tempo do arrebatamento, essa parte tem que vir se encaixar perfeitamente. Então, isso aqui, vou dizer, o penhor que Deus tem colocado no nosso coração, o Espírito Santo, garante o todo. Essa partezinha garante toda a herança, né? É disso que se trata o Espírito Santo, né? Então, a primeira parte da nossa redenção é quando Deus redime a nossa alma. A primeira parte do pagamento aqui é do bom samaritano. A segunda parte é a redenção de nossos corpos. Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19, né? A adoção plena, ao saber, a redenção de nossos corpos, né? É quando, essa redenção dos corpos aqui, é quando nós entrarmos na festa das bodas, São Mateus capítulo 22, e o próprio Senhor Jesus Cristo que nos deu o penhor, nos deu a primeira parte do pagamento, é o próprio Senhor Jesus Cristo que vai dar a segunda parte, vestes brancas, né? Corpo glorificado, né? Para nós, né? Só se vestem agora aqui de linho fino, né? A segunda parte, né? Corpo glorificado. Essa aqui são as duas partes, né? Eu poderia colocar aqui para os irmãos, né? Aqui são as duas partes da redenção, né? Duas partes da redenção. É bom escrever que de redenção. Pode escrever que os irmãos ficam mais tempo na mente, né? Gravam melhor, né? As duas partes da redenção, né? Aqui na parábola do bom samaritano. Primeira parte do pagamento, ele mesmo redimindo a nossa alma, né? Amém? O Espírito Santo veste a nossa alma, né? O Espírito Santo, quando nós recebemos o seu Espírito Santo, o Espírito Santo reveste a nossa alma. Quando nós partimos, a teofania reveste o nosso espírito. A roupa da alma é o Espírito Santo. A veste da alma é o Espírito Santo. A nossa alma é vestida do Espírito Santo. Nosso espírito é vestido pela teofania. E o nosso corpo é vestido pelo corpo glorificado, né? São três vestes. Como é que os irmãos cantam, né? Me disseste, tenho 3 corpos, mas há apenas um de mim. Trocando de vestes, né? Deus abençoe a todos os irmãos aqui nessa noite. Passei um pouquinho do horário, mas tá bom, né? Amém. Deixa eu saudar os irmãos que estão conosco aqui em conexão. A irmã Ivone Bezzi, nossa irmã Lide Torres, esposa do irmão Marino,
A irmã Dulcineia, lá de BH, Minas Gerais, Deus abençoe minha irmã. A irmã Ivone aqui de Sombrio também, Deus abençoe. Irmão Edgar Pereira também, de Canoas, Deus abençoe. Irmão João Luiz também de Canoas. A irmã Ironita lá de Viamão, Deus abençoe. Irmão Floriano com a sua esposa, a irmã Lena, da cidade de São Carlos, São Paulo, Deus abençoe. A irmã Angélica, ali da cidade de Santa Rita, também Deus abençoe. A irmã Bárbara, né, irmão João, também está conosco, conexão, Deus abençoe. Irmã Geroni, irmã Maria Gera, aqui de Araranguá, também Deus abençoe. Irmã Fabiana, juntamente com o Fabrício, ali a família em Santa Rita. Irmão Odilco de Sapucaí do Sul. Deixa eu ver quem mais aqui. A irmã Vera Garcia também. Família Garcia lá de São Carlos, São Paulo. Deus abençoe essa família também especial, abençoada, né? Nosso irmão Roberto Luiz, também participando conosco aqui, Deus abençoe. A irmã Lúcia Ignácio, também de Jaguaruna. A irmã Elaine, da cidade de Alvorada. Nosso irmão Gerson Santos também, dando aqui o seu boa noite. Irmão Anderson Oliveira, ali de Osório. Nosso irmão Nelson, também lá da cidade de Veracruz, também em conexão conosco. Nosso irmão William Bianchi, Santa Rita, Deus abençoe o irmão William também. A irmã Dete, também ali da cidade de Sapucaí do Sul. A irmã Vera Floriano, também lá de São Carlos, São Paulo. O irmão João Boaventura está pedindo oração aqui pela sua filha Denise. Vamos estar orando aqui, irmão João, pela sua menina. Também a Deise aqui também, da Bote. Eu creio que a irmã Deise é ali também de Santa Rita, né? Deus abençoe todos os irmãos que tiverem conexão conosco pelo YouTube. Também os irmãos que estiveram conosco pelo Facebook, a irmã Emília de Maximiliano de Almeida, irmão Josiel aqui de Araranguá, a irmã Margarete Machado aqui de Araranguá também, a irmã Elisama também aqui de Araranguá, a irmã Elisete lá de Canoas. Deus abençoe a todos os irmãos que assistiram conosco também pela via do Facebook. Que Deus abençoe todos os irmãos, até a próxima segunda-feira e darmos a continuação desse assunto. Shalom na alma.